parla da può capire chi te va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Neste experimento, vamos construir um sistema simplificado de motor de corrente contínua. Trata-se de uma aplicação de grande importância de eletricidade e magnetismo. O motor elétrico funciona com base na repulsão entre ímãs, sendo um natural e o outro ímã não natural. Neste experimento, utilizaremos um pedaço de aproximadamente 2 metros de fio de cobre esmaltado, 2 tiras de lata, um pedaço de madeira, um ímã natural, que pode ser um ímã de alto-falante, que é mais forte, e um pedaço de cano de PVC de 3 centímetros de diâmetro ou de 1 polegada. Após isso, pegamos o pedaço de fio de cobre esmaltado e enrolamos no cano de PVC, deixando livre aproximadamente 3 centímetros em cada lado. Após isso, pegamos a ponta de um lado do fio e raspamos 50% de seu esmalte. Do outro lado, raspamos totalmente o esmalte do fio. Pegamos as 2 tiras que usamos no caso de alumínio e pregamos na madeira para fazer o suporte. E ligamos os 2 fios, a qual vai ligado a uma fonte que transforma uma corrente alternada de 110 volts para aproximadamente 12 volts de corrente contínua. O nosso motor funciona da seguinte maneira. Num primeiro momento, os fios raspados estão em contato com as tiras, ou seja, essas 2. E a corrente elétrica cria um campo magnético entre a bobina e o ímã natural. Esta bobina, por ter liberdade de rotação, entra em movimento para se livrar da repulsão do ímã natural. Quando ela girou 1/4, a bobina está parcialmente em contato com as tiras e o campo magnético começa a perder sua força, não deixando assim que a atração de um polo do ímã natural pare de rodar a bobina. Mas quando a bobina completa mais meia volta, ela começaria o processo inverso, ou seja, deveria existir um campo atrativo entre a bobina e o ímã. Mas isso só aconteceria se os contatos estivessem ligados. Este contato não é estabelecido, pois esta atração frearia ou pararia o movimento adquirido no primeiro momento. Quando a bobina completa mais meia volta, o contato com as tiras começa a se restabelecer e o campo magnético ganha força, ganhando assim a bobina uma nova aceleração. Após isso, ela volta a sua posição inicial e reinicia todo o processo. Agora nós vamos demonstrar como isso acontece na prática. Colocando a bobina aqui entre as tiras, certo? E depois colocamos o ímã natural bem próximo da bobina, para assim estabelecer o campo magnético entre a bobina e o ímã. E logo damos um impulso e ele começa a rodar. Daí temos, claro, um exemplo de como funciona um motor elétrico de corrente contínua. Devido à simplicidade do motor, às vezes necessitamos de dar um impulso para que ele comece a fazer o seu processo. Como já havia explicado, aqui há um ímã natural e a bobina torna-se um ímã não natural, movido a uma fonte de aproximadamente 12 volts. Os campos entram em oposição e a bobina começa a se movimentar. E é assim que é feito, assim que funciona um motor elétrico.